Fala pessoal, tudo bem? Saudades de todos. Espero que estejam se cuidando aí, né, com relação ao coronavírus, até para que a nossa suspensão temporária faça sentido. Então, quero também aproveitar esse vídeo para fazer esse alerta aí, para que tomem os cuidados necessários, ok? Bom, a ideia desse vídeo é para que a gente possa facilitar o processo, para que vocês não fiquem apenas com a letra fria do livro, né? E que com a explicação, de alguma forma, vocês possam entender melhor. Claro que se houver dúvidas, vocês podem ficar à vontade para me escrever. Então, o que a gente vai ver nesse vídeo diz respeito ao conteúdo que se inicia na página 13 do livro de vocês, com licença, denominado Conhecimento Científico nas Ciências Sociais, tá? Esse texto se inicia aqui e depois ele se encerra aqui no início da página 15, porque além da explicação eu vou pedir para que vocês leiam lá posteriormente para fazer o que vai ser pedido e também para que possam compreender melhor o assunto em questão. Pessoal, então qual é o objeto de análise das ciências sociais? Lembrando que as ciências sociais é a sociologia, a ciência política e a antropologia. O objeto de análise são as relações sociais que os indivíduos estabelecem entre si. E como fazer comparação dessas relações sociais diante de situações desiguais, porque as pessoas, os grupos sociais, eles têm diferentes culturas, diferentes histórias, diferentes condições econômicas. Então, obviamente que a comparação que existe, ela tem que levar em consideração as diferenças existentes, porque a gente está falando de pessoas, de seres humanos. Então, uma coisa muito importante para que uma pesquisa sociológica tenha êxito é que haja uma certa neutralidade da parte do pesquisador. O pesquisador não pode querer impor a sua opinião ou fazer o seu juízo de valor diante daquilo que ele está observando. Ele tem que tentar ter um distanciamento nessa relação entre pesquisador e objeto pesquisado. E é nesse sentido que as ciências sociais elas se diferem, elas não são melhores nem piores, mas elas se diferem das ciências naturais e das ciências exatas. Porque na medida em que elas pesquisam sobre relações sociais, ela está pesquisando, estudando também objetos que têm opinião, que são as pessoas, que mudam de humor. Uma pesquisa da biologia, por exemplo. Vou pegar agora o exemplo aqui da história do coronavírus. É uma pesquisa que vai tratar de questões naturais e que tem um objetivo de criar um medicamento para esse problema social. Então, um medicamento, um recurso natural não tem exatamente opinião, ao contrário das ciências sociais. Então isso diferencia uma coisa da outra, né? Porém, os padrões de investigação das ciências sociais, eles são diferentes. Não necessariamente toda pesquisa sociológica, antropológica ou política vai ser igual. Existem padrões diferentes. E eu quero dar como exemplo o que está também nos vossos livros, na página 13. Aqui tem como seria o conjunto de procedimentos a serem pesquisados. Olhem lá que vocês vão entender melhor como é que se dá passo a passo esse processo, que aliás, quando nós retornarmos, se possível, a gente vai fazer essa atividade de, em cima desses procedimentos,
elaborar uma pesquisa, tá? Mas isso é mais para frente. Importante agora vocês entenderem como se dá esse processo, para que possam fazer futuramente. Lembrando que se eu vou pesquisar algo, é necessário considerar que uma pesquisa dialoga com outras pesquisas. Ela não é um fenômeno isolado. Para eu pesquisar como se dá qualquer fator social, eu vou ter que estudar tudo aquilo que foi feito anteriormente a esse processo, a essa própria pesquisa, para ter isso como base do que já foi dito, para que eu não repita informações e também para que eu já não fique repetindo assuntos, não chova no molhado, como se diz, né? E nesse sentido, há duas formas fundamentais de pesquisa nas ciências sociais, que são a quantitativa e a qualitativa. A pesquisa quantitativa, ela trata de generalizações, portanto, amigos, ela tem um número grande de pessoas que normalmente responde a questionários. Então, por se tratar de um grande número de pessoas, esse questionário deve ser breve e, obviamente, não deve ter grandes detalhes, até porque se eu vou entrevistar um número gigantesco de pessoas, eu vou ter que processar esses dados depois. Portanto, eu não posso me ater a muitas coisas, a muitos detalhes. Um exemplo de uma pesquisa quantitativa gigantesca que existe aqui no nosso país é o censo demográfico, que de 10 em 10 anos é feito com 100% da população. Então, obviamente que as pesquisas têm que ser diretas e elas não podem ser muito detalhadas. Tá? Isso é um exemplo clássico de pesquisa qualitativa. Por outro lado, também existem as pesquisas qualitativas. Eu falei antes, se eu falei antes qualitativa, é quantitativo, tá, pessoal? Aquela anterior, peço desculpas. E agora sim, as qualitativas, que ao contrário das quantitativas, elas são feitas com menor número de pessoas e são muito mais focadas. Ou seja, elas podem trazer, as pesquisas qualitativas, uma riqueza de detalhes que as pesquisas quantitativas, por entrevistarem muitas pessoas, não conseguem. Tá? Portanto, a qualitativa traz mais detalhes e, como eu disse, nos seus livros está trazendo bem essa diferenciação de como se dá uma pesquisa e a outra, certo? Eu espero ter ajudado com essa explicação e eu quero falar agora das atividades com as quais eu vou solicitar a vocês hoje. Eu vou querer que vocês façam as 3 questões, amigos, que estão na página 18 e que tratam desse assunto e de assuntos que nós já vimos anteriormente, tá? São questões aqui de Enem, de vestibular, são 3 questões, e aí posteriormente eu vou passar o gabarito. E eu vou pedir também para que vocês façam, e depois eu vou inclusive botar isso no plano de atividades, não se preocupem, mas já vou adiantar aqui, que vocês façam uma reflexão e me digam o seguinte: uma análise social, ela serve para quê? Porque, como eu falei anteriormente, talvez uma pesquisa na área da bioquímica vá buscar e fazer um medicamento para curar uma determinada doença. E no campo das ciências humanas, mais especificamente das ciências sociais que a gente está estudando aqui, uma pesquisa, uma análise social vindo dessa área de conhecimento serve para quê? Reflitam. É isso que eu vou querer que vocês me respondam, certo? Amigos, para terminar, eu quero só lembrar o seguinte: ainda que eu possa não estar pedindo para que vocês me enviem as atividades, eu esteja passando os gabaritos, eu até pretendo mudar isso, viu? Se não em todas as atividades de vez em quando, mas eu quero avisar que eu estou vendo
Eu sei, eu tenho conhecimento através do portal do Positivo de quais são as pessoas que não estão fazendo as atividades. Tá? Então, eu quero alertar vocês sobre isso, tá? Façam as atividades, porque eu, assim como outros professores, a gente está vendo. E vale lembrar que essas atividades à distância, elas servem, entre outras coisas, justamente para que vocês não percam o ritmo, que continuem tendo conhecimento, não esfriem, assim, digamos, para que quando a gente retornar, todo mundo esteja no clima. Então ela tem uma função, não é apenas um protocolo. Tá? Então eu faço esse alerta. Certo, amigos? Então a gente se vê posteriormente aí. Estou com saudades. E fiquem com Deus. Abraço.